Todos os dias a gente acompanha a CPI aqui no canal. Todas as sessões, fazemos vídeos, comentamos no Twitter, comentamos aqui no YouTube. Isso é normal. E não tem mais aquelas pessoas surgindo aqui no canal, falando nos comentários, pelo menos dizendo ó, a CPI vai acabar em pizza, não vai virar absolutamente nada. Ainda bem, porque perceberam que a CPI avançou e avançou bastante. E tem me chamado a atenção a evolução na postura do Omar Aziz, o presidente da CPI. No início, o Omar Aziz ele era sempre muito contido na hora de falar sobre Bolsonaro e recebia muitos ataques do presidente da República. Mas hoje, Omar Aziz ele não tem mais nenhum pudor para desferir ataques ao presidente da República. E isso é um sintoma que nós estamos já observando aqui no canal e eu estou trazendo para vocês esses sinais que estão pipocando aqui e acolá que mostram o enfraquecimento do Bolsonaro. O Omar Aziz cravar que Bolsonaro prevaricou é uma posição muito dura que já antecipa o relatório que vai ser emitido por Renan Calheiros. E o Paulo Zanotto, que é um dos integrantes do Gabinete Paralelo, ele deu uma declaração soltando cobras e lagartos para cima do governo. Então tudo isso soma ao fato que foi apresentado hoje pelo Oswaldo Eustáquio falando que a Damares Alves tinha um amante, que era amante de um homem casado. A notícia não era da Damares Alves ser um amante, ou ser amante de um homem casado, mas um ex-bolsonarista atacando uma antiga aliada. Mostra que o governo ele está ruindo e é claro que a classe política também percebe isso, tanto que Kassab disse que Bolsonaro começa a ter dificuldade de ir para o segundo turno. Falou isso uma reportagem que foi, uma entrevista que foi ao ar hoje pelo Valor Econômico. Então eu quero trazer para vocês esses assuntos, porque esse é um daqueles vídeos de alerta. E é esse tipo de vídeo que eu preciso do seu comentário, porque eu trago para vocês pontos, mas pode ser que vocês tenham outros e é importante que vocês coloquem nos comentários porque nós somos uma comunidade de reflexão. Uma comunidade de reflexão que agora tem mais de 100 mil pessoas. É incrível esse valor. E também temos o Torne-se Membro. Torne-se Membro são 2 vídeos especiais com histórias pitorescas, engraçadas e relevantes da política e conteúdos exclusivos por apenas R$ 1,99 por mês. É só você clicar no botão Torne-se Membro e ser um membro do canal. Deixa eu ler para vocês o que o Omar Aziz falou hoje, depois vamos para o Paulo Zanotto, que também foi importante. Deixa eu achar que tem muita aba aberta aqui no meu computador. O presidente da CPI, senador Omar Aziz, afirmou em entrevista para o Globo nesta sexta, dia 2, ou seja, a entrevista foi hoje, que a prevaricação do presidente Jair Bolsonaro no caso Covaxin é um fato. O que me chama a atenção nesse caso da Covaxin é que a CPI não interrogou na quinta-feira, ou seja, no dia de ontem, o empresário que estava agendado. Deveria ter entrevistado, ao invés de ter... interrogado, ao invés de ter interrogado o cavalo de Troia que foi ontem. Porque o STF garantiu habeas corpus para o diretor da Precisa, o diretor da empresa, ficar em silêncio. Não poderia, porque já foram quebrados sigilos telefônicos, bancários, telegráficos, então ele está na condição de investigado. E por isso ele vai ter o direito de permanecer calado. Talvez a CPI tenha errado nesses pontos, mas vamos ver no futuro. Aspas para o Omar Aziz. Isso não é indício de prevaricação. Isso é um fato. Ele não desmente. Ele não encaminhou a denúncia para a Polícia Federal. A Polícia Federal abriu nesta quarta-feira esse inquérito. Depois de quantos meses? É um fato. Ele não encaminhou nem para a CGU, nem para a BIM. É um fato. Ele recebe na residência oficial dele um deputado federal, no caso Luiz Miranda, da base dele, que levou essas denúncias e ele não tomou providência. Então isso aí qualquer servidor público diria que é prevaricação. E ele não desmente, pessoal. Faz uma semana o depoimento do Luiz Miranda. Faz uma semana exatamente. Foi na sexta-feira, já em altas horas da noite, o Luiz Miranda falou o nome do Ricardo Barros. O que o Bolsonaro fez de lá pra cá? Nada. Ricardo Barros é mantido no cargo, mesmo tendo disputa com Arthur Lira. Bolsonaro banca Ricardo Barros, até mesmo para mostrar força para o Arthur Lira, que é ele, Bolsonaro, que manda no governo e não o Lira. É uma situação assim que você fala, não faz o mínimo sentido. E ele não se pronuncia, ele permanece calado. É o silêncio dos condenados.
o silêncio dos condenados. Deixa eu continuar lendo aqui para vocês. Na semana passada, o deputado Luiz Miranda disse em entrevista ao antagonista que ele e o irmão, que é servidor do Ministério da Saúde, alertaram o Bolsonaro sobre os indícios de irregularidades na compra da vacina indiana, a Covaxin. E aí o Paulo Zanotto veio e também deu uma chapuletada no governo na madrugada de quando foi isso? Foi na madrugada do dia 2, na madrugada de quinta para sexta. Paulo Zanotto, integrante do Gabinete Paralelo, que é desse grupo do Gabinete Paralelo, que eu aposto as minhas fichas que vai sair a condenação. Alguém vai ser condenado nessa CPI. Alguém precisa ser condenado, inclusive para a própria CPI demonstrar que o trabalho surtiu efeito, teve resultado. Porque nós não temos mais de 500 mil mortos, mais de 500 mil de pessoas mortas por uma ação governamental que, se o Brasil tivesse seguido todas as práticas internacionais, teria reduzido em muito a quantidade de mortos. Você não tem esse número estrondoso, essa tragédia, essa calamidade para muitas famílias, sem que haja pelo menos um punido. E eu falo para vocês que a punição virá em cima do Gabinete Paralelo. Agora com o Ricardo Barros pode ser que mude, mas o Gabinete Paralelo está ameaçado, porque eles não têm respaldo, não têm casca, não têm blindagem. E o Paulo Zanotto falou o seguinte: a liberdade de expressão é controlada pelas Big Techs no Brasil também. Big Techs, empresas de tecnologia, o Twitter, o Facebook, o YouTube. O que esses tontos não entendem é que existem diretrizes para seguir dentro da plataforma. Tem diretrizes. E outra, meu amigo Paulo Zanotto, professor da Universidade de São Paulo. E vendo Paulo Zanotto como professor, até eu começo a ter a esperança de ser docente da Universidade de São Paulo algum dia, quem sabe. Essas empresas, elas são regidas pelo capitalismo, todas elas têm anunciantes. O Facebook tem anunciante, o Twitter tem anunciante, aqui no YouTube tem anunciante. Então, se você começa a propagar notícias falsas, a rede social perde credibilidade. Se a rede social perde credibilidade, ela afugenta anunciante, amigo. É assim que funciona. É assim que funciona. Eu não sei, essas pessoas elas são idiotas, porque assim, eles se falam de direita, nós somos liberais, mas não entendem o básico do funcionamento do capitalismo. Eu fico assim chocado, eles não sabem como funciona o capitalismo. Não sabem que o dinheiro ele se move, ele se aloca e depois vai para outro lugar. Ele não entende isso, como funciona a dinâmica do capitalismo. É impressionante, mas quer dar pitaco. Não sabe como funciona o capitalismo, não sabe como funciona vírus, não sabe como funciona a vacina, mas quer dar pitaco. Quer dar pitaco em política pública. O governo é fraco, cínico e pífio. Não sou eu que estou falando isso. Quem está chamando o governo de fraco, cínico e pífio é Paulo Zanotto. O governo é fraco, cínico e pífio. Abriram mão de defender os nossos direitos. No ano que vem não vamos votar nesses pulhas. E o S ele colocou com um cifrão. Não sei o que ele quis dizer isso. Acredito que tenha sido um erro de digitação. Ou vocês acham que Paulo Zanotto estava querendo insinuar alguma coisa? Não sei. Interpretação de cada um. Vamos botar neles. Vamos botar neles. Botar o quê? Não entendi. Tem gente do governo que fala em botar. Dizem aí, os filhos do presidente falam em botar, eles já ficam todos assim. Não votem, botem. Hashtag não vote, bote neles. Não entendi o que ele estava querendo falar com bot, mas é estranho. Perceba que nós começamos a ter antigos aliados se atacando. É a ruína do governo. A Thaís Oyama, que é jornalista, escreve no UOL, ficou perguntando para o Ciro Gomes sobre a Venezuela, 1h30 de entrevista no Roda Viva e ela passou 1h40 falando do Ciro Gomes sobre Venezuela. É uma perda de tempo. Mas o livro dela, do Tormenta dos Bastidores do Governo Bolsonaro, é bom. Ela falou que hoje nós temos 3 segmentos que seguram o Bolsonaro, é um tripé, que é o agronegócio, que lucrou muito com o valor das commodities, os bolsonaristas raiz, que são anti-tudo, anti-vacina, anti-máscara, anti-STF, anti-política, os negadores do sistema, e Bolsonaro se coloca como negador desse sistema, e por isso que ele tem voto desse povo, a gente fala isso no canal há muito tempo, e também os evangélicos. Por isso que está uma disputa com relação ao André Mendonça, antigo ministro da Saúde. O André Mendonça, ele é evangélico e pode ser nomeado ao STF, mas há uma disputa com relação a isso. E o Bolsonaro, ele quer colocar o André Mendonça porque o voto dos evangélicos, o apoio é um apoio caro para Bolsonaro, ele não pode perder. Só que de todos esses 3 tripés, o que está mais no risco de ser rompido é justamente o evangélico, porque Bolsonaro está equiparado com Lula, tanto no primeiro quanto no segundo turno, na intenção de votos desses eleitores. Mas Bolsonaro ainda tem o apoio desses grupos. E é por isso que Bolsonaro não cai.
mas aos poucos começa a ruir. Aos poucos começa a ruir. Oswaldo Eustáquio jogou Damares contra os evangélicos, o que aconteceu hoje de manhã. E você acha que essas disputas, esse fogo amigo, não é uma percepção que o barco está afundando? É claro que está. Mas vamos observar agora esses três segmentos: os evangélicos, o agronegócio e também os negacionistas. Esses aqui, os negadores do sistema, eles não vão abandonar Bolsonaro, mas esses dois, agronegócio e principalmente os evangélicos, vamos ficar muito de olho. Se inscreva no canal, torne-se membro, conteúdos especiais, me siga no Instagram, canal Profiléu, e no YouTube, no Twitter, @ProfiléuOficial.